Testes, esse quadro aqui representa muito bem, né? A gente tinha um desenvolvedor na nossa equipe que ele era muito autoconfiante. Eu digo era porque o cara não trabalha nisso com a gente, tá? Testes, pessoal, por mais que você seja muito confiante, você tem que fazer o teste, tá? E outra coisa, você tem que simular cenários, tem que simular de verdade, tá? As coisas que podem acontecer, ok? Por quê, pessoal? Porque o excesso de confiança ele leva a problemas, tá? E os problemas acontecem com a gente, né? Então, eu vou testar a performance, garantia de qualidade por funcionalidade, pegar as críticas primeiro, essas que eu vou focar nos meus testes, tá? Estabilidade, que eu já falei para vocês. Teste de carga e teste de estresse. Qual é a diferença? No teste de carga, eu tenho uma métrica. Por exemplo, eu tenho uma determinada demanda dentro do meu sistema e eu tenho que atender essa demanda, ou até um pouquinho mais, né? Eu vou ter horários de pico, eu tenho que colocar uma gordura, eu tenho que ter ali servidores possivelmente esperando para subir, né? E o teste de estresse é o que, pessoal? Pega o parque que vocês têm e vê até onde vai. Tá? Essa é basicamente a diferença dos dois testes. Teste de crash, dá um bico numa máquina lá e ver se tudo vai continuar funcionando. Teste de configuração, isso aqui é o teste mais difícil que eu tenho de infraestrutura, é conseguir ver se a mudança na configuração vai dar o efeito surtido. Tá? E teste de segurança, né? Teste de segurança daí é outra área, né? Você tem que testar a aplicação, autenticação, autorização, né? Invasões por JavaScript. Tem um software chamado agora Google Caja, tá? Para quem quiser, ele permite embutir scripts de origem desconhecida e esses scripts eles não conseguem interferir na página que está embutindo eles, tá? É muito interessante, principalmente para quem trabalha com Portlet, esse tipo de tecnologia onde eu consigo integrar vários sites, enfim, né? Uma única página. E procure esconder qual software você utiliza, tá? Porque às vezes o cara pode ir lá botar a versão do software, pega o nome e a versão, bota no Google, bota como exploits lá e vem erros de segurança do fornecedor. E daí você não está atualizado, o cara pode utilizar um dessas situações para tentar fazer uma invasão do seu sistema, tá? Então, quanto menos o usuário sabe como funciona a infraestrutura, menos problemas vocês vão ter. Ei, Ju, no caso, tu recomenda algumas ferramentas para esse tipo de teste? Qual teste? Qual deles? Estresse. Eu acho que eu vou falar aqui na sequência. Não? Teste estresse lá, carga e estresse, a gente utiliza o JMeter. Acho que ele já é bem conhecido aí da comunidade. A gente chegou a utilizar o Grindr no tempo, né, mas viu que o propósito dele não era tão legal. O JMeter ele atende muito bem. Eu consigo, inclusive, colocar mais de uma máquina. Eu consigo, por exemplo, assim, colocar 3 máquinas fazendo requisição com o JMeter e uma máquina controladora. E essa máquina dispara as outras máquinas. Então, eu consigo fazer como se fosse um cluster de teste. Tá? Mas quase nunca vocês vão precisar disso aí. Normalmente, às vezes, sei lá, uma única máquina, 2 máquinas aí, em ambientes maiores já vai ser o suficiente. Porque a requisição é simplesmente um pacote que você joga para a rede e a resposta é um retorno, né? E daí vocês vão colocar uma carga. Eu quero testar com 100 usuários simultâneos, quero testar com 200 usuários simultâneos, né? Dependendo da realidade de uso da aplicação de vocês. Bom, a evolução. Evolução de um ambiente de infraestrutura que vocês vão administrar, inevitavelmente, quando ele é muito grande ou quando ele tem muita demanda, vai caminhar para algo do tipo cloud computing. E daí vocês vão ter que tomar uma decisão. Ou vocês deixam de se preocupar com isso e usam uma oferta do mercado, tipo a oferta da Amazon, Google, né? E daí vocês apenas desenvolvem software. Vocês não precisam mais saber o que tem por baixo. Porém, para empresas do tipo do SPC, essa decisão não serve. Por quê? Porque o SPC ele preza muito pela confidencialidade dos dados, pela privacidade. Tá? Lá dentro a gente tem informações
polícia de um indivíduo, a gente tem informações quais são os telefones dele, onde é que ele mora, informações da receita dele, a gente tem informações de crédito de várias fontes, né? A gente tem informações, por exemplo, de Serasa, de protesto em cartório, né? A gente tem, enfim, uma infinidade de informações. A gente não pode deixar essas informações na nuvem. Tá? É um risco muito grande para esquecer. Tá? E outra coisa, quando eu tenho esse ambiente na minha mão, a configuração dele está na minha mão, as escolhas estão na minha mão. Cloud Computing, ainda hoje, é difícil vocês... ele não é tão maleável, as opções que existem no mercado, para vocês conseguirem fazer priorização de execução, por exemplo. Tá? É uma das dificuldades que ainda tem. Tá? O cloud, você assume o seguinte, tudo é performático, mas não é. Tá? Tem coisas que vocês querem que seja muito performático, tem coisas que vocês querem que seja mais ou menos, tem coisas que, sei lá, se processar em 2 dias já está legal. Ok? Tem um software que a gente está testando lá chamado Eucaliptus, tá? Mas a gente não tem nenhuma conclusão ainda sobre se vai usar, se não vai usar. O Eucaliptus, ele simula o Amazon. O Amazon, na minha opinião, é o melhor serviço de cloud computing, porque você coloca a sua arquitetura lá, ele não tem mais arquitetura pré-estabelecida, né? Tem outros serviços, por exemplo, o App Engine, Google, ou Cloud Foundry da Spring, você tem que ter aquela arquitetura. E a gente sabe que a arquitetura de software é algo malhável, né? Não existe uma... Claro, muita gente usa arquitetura padrão, mas em casos maiores eu vou ter que ter uma arquitetura customizada, né? Normalmente eu não vou conseguir seguir uma arquitetura, tá? Processamento distribuído, né, com Hadoop. O Hadoop, aquele esquema que eu expliquei para o nosso colega ali, de separar a execução em várias threads, ele faz isso não somente com threads, mas com máquinas também. E ele move o processamento para próximo do dado onde ele vai processar. Porque isso é mais barato do que mover o dado para cima do processamento. Tá? Bom, desafios. Estamos presos a banco de dados relacional. Tá? Isso não é ruim necessariamente, tá? Porque a gente sabe que, pelo menos assim, eu tenho um ponto de vista que as coisas têm que ser tipadas. Tá? Porque, claro, eu tenho aplicabilidade para coisas tipadas e não tipadas. Mas normalmente, meu modelo de domínio da minha aplicação tem que ser tipado. Porque se ele não for tipado, ele vira bagunça. E a bagunça no início, ela não é percebida. Depois que o sistema está gigante, aí o que se faz? Joga fora e constrói de novo, né? Ou refatora num nível que, sei lá, recomeça do início a aplicação. Tá? Então tem aplicabilidade para modelo de dados sem esquema e tem aplicabilidade de modelo de dados para modelo de dados com esquema. Para esquemaless, esquemaless ainda tem problema de não fornecer o mesmo poder de citação de dados. Tá? É difícil ainda de fazer um select, fazer queries em cima dos dados. Tá? Claro, isso aí está evoluindo, não sei como é que isso vai ficar.